Boa tarde. Queiram, por gentileza, tomar seus assentos para os avisos iniciais da atividade. Dentro de instantes, daremos início aos trabalhos desta jornada. Solicito a todos que desliguem seus aparelhos celulares. As questões climáticas têm assumido grande relevância nas discussões internacionais, alcançando o status de emergência e influenciando os debates sobre segurança em todo o mundo. O aumento das temperaturas e a intensificação de eventos climáticos extremos, como furacões, inundações e incêndios florestais, resultam em desastres naturais que não apenas ameaçam a vida e a propriedade, mas também desestabilizam economias e deslocam populações. Em resposta, as Forças Armadas e agências de defesa nacional têm sido instadas a apresentar um papel crucial na mitigação e resposta a esses eventos, sendo essenciais para garantir a segurança a longo prazo. Nesse contexto, a ECM promove o Seminário Internacional sobre Emergência Climática, Desastres Naturais e Defesa Nacional, com a participação de autoridades militares e civis, nacionais e estrangeiras, em estreita aproximação com os assuntos tratados na COP30, a ser realizada em Belém, em novembro de 2025. A seguir, daremos início às atividades de hoje. Solicito a atenção de todos para a entrada das autoridades. Ingressa no auditório Duque de Caxias o senhor general de Exército, Francisco Carlos Machado Silva, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, acompanhado do senhor general de divisão, Márcio Luiz do Nascimento Abreu Pereira, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste, da doutora Eliete Bosquella, diretora científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Academia Nacional de Medicina, do doutor Luiz Antônio Pessan, diretor de Programas e Bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e do senhor general de brigada Mário Eduardo Moura Sassoni, comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco. Participa ainda, remotamente, o doutor Henrique dos Santos Pereira, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A atividade desta tarde consistirá na abertura do Seminário Internacional, a Emergência Climática, os Desastres Naturais e a Defesa Nacional, com a participação do senhor general Carlos Machado, chefe do DSEX, do doutor Luiz Antônio Pessan, diretor de Programas e Bolsas da CAPES, e da doutora Eliete Bosquella, diretora científica da FAPERJ. Na sequência, a conferência de abertura será proferida por videoconferência pelo doutor Henrique dos Santos Pereira, diretor do INPA. Solicito a atenção de todos para, de pé, entoar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Teu futuro espelha essa grandeza, terra
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, ó salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Queiram sentar-se. A assistência no auditório Duque de Caxias é composta por oficiais alunos do primeiro e do segundo ano do curso de Comando e Estado-Maior, por alunos do programa de pós-graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos e por convidados e inscritos. Informo ainda que o evento conta com assistência remota, composta por cerca de 300 inscritos. O senhor General Sassoni, comandante da ECM, fará uso da palavra. Senhor General Carlos Machado, diretor do Departamento de Educação e Cultura do Exército, senhor professor Pessan, professora Eliette, general Abreu, chefe do SECOP do Comando Militar do Oeste, saudando os senhores, eu gostaria de saudar todas as senhoras e senhores que nos prestigiam nessa tarde de hoje. Comandante, falar sobre clima, né, mudanças climáticas é um tema sempre muito atual e muito pulsante para todos os setores da sociedade hoje em dia. E a nossa escola foi contemplada com um recurso da CAPES para desenvolver esse seminário de hoje, o que nos deixa muito orgulhosos, porque é um trabalho dos nossos professores que foi reconhecida pela coordenadoria que cuida do ensino superior no Brasil. E o fato de nós termos uma quantidade de inscritos significativa e que nos acompanha também pela internet hoje mostra a importância que é dada ao tema. A gente tem cerca de 700 inscritos no nosso evento. Então, hoje aqui, com a abertura que vai ser feita pelo senhor e pelos dois professores, a gente vai dar início a um evento que eu julgo que é da maior importância para todos que estão nessa audiência, né? Todos que estão aqui hoje, quando saírem dessa escola, vão trabalhar com o meio ambiente. E eu sei que a apresentação do senhor vai ser nessa direção, vai ser mostrar um pouquinho o que nós fazemos em proveito, em prol desse tema. Então, espero que todos aqui aproveitem ao máximo, a oportunidade está sendo dada a todos nós e que o nosso evento seja coroado de êxito. Comandante, eu aproveito para convidar o senhor e os professores a ocupar o lugar na mesa para dar início ao nosso evento. Convido o senhor General Carlos Machado a fazer uso da palavra e realizar a abertura do seminário. Senhora Eliette Bosquella, diretora científica da FAPERJ, professora doutora Eliette Bosquella, diretora científica da FAPERJ, professor doutor Luiz Antônio Pessan, diretor de programas e bolsas da CAPES. Muito obrigado pela presença da senhora e do senhor aqui. Senhor General Abreu, chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Oeste, senhor General Sassoni, comandante da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco, senhoras e senhores, caríssimos alunos do IMM, da ECM, aqueles que nos acompanham pela internet. Como o comandante já colocou de uma forma muito clara, esse evento ele é importantíssimo, ele alinha muito bem a nossa escola a um assunto que está todos os dias permeando
o Exército Brasileiro, todos os nossos comandantes de organizações militares, os nossos órgãos de direção setorial, as diretrizes que vêm do comandante do Exército e alinha um assunto que é fundamental e é essencial nos dias de hoje para toda a humanidade. Eu colhi algumas lâminas, algumas apresentações a partir do trabalho realizado por uma diretoria que nós temos no Exército, que é a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente. Então, nós temos um general e uma equipe que está focada e voltada completamente para esses assuntos, principalmente aquilo que impacta a força terrestre, de forma que o meu objetivo seria apresentar, particularmente para aqueles que não conhecem como o Exército lida com esse assunto tão importante nas suas rotinas e estabelece diretrizes e situações completamente voltadas para a proteção do meio ambiente no acompanhamento das tarefas que realiza no dia a dia. Tá? Eu tenho um passador de slide. Bom, então, pode passar, por favor? Ok. A gente tem definido aí nesse mapa do Brasil, né, a área que permanece sob a administração do Exército, a quantidade de imóveis sob nossa responsabilidade, em torno de 2.100, a quantidade intensa de organizações militares que estão inseridas em áreas antropizadas, tudo isso está localizado em todo o território nacional. Aqui a gente tem alguns exemplos de campos de instrução ou de áreas preservadas, como é o caso do campo de instrução de Formosa. Ali em vermelho nós temos definido o Distrito Federal, e à direita, ali em linha amarela, o campo de instrução de Formosa, e a gente pode observar uma área mais escurecida, exatamente relacionada ao cerrado que é mantido no campo de instrução de Formosa. Aqui mais à direita, no entorno de Manaus, tem a área do Centro de Instrução de Guerra na Selva, do CIGS, relativamente próximo à cidade, ao centro ali de Manaus, entre Manaus e o município de Rio Preto da Eva. Da mesma forma, um nível de conservação muito, muito grande também. Pode passar, por favor. Essa área também é muito interessante, está ali no Nordeste brasileiro, no entorno do Grande Recife. É o campo de instrução Marechal Newton Cavalcante. Esse campo de instrução ele foi passado para o Exército em 1942, no contexto do treinamento da 2ª Divisão Expedicionária, que iria substituir ou suceder a Força Expedicionária Brasileira, que já se encontrava, ou queria se dirigir à Itália em 1944. Aí seria o campo de treinamento, futuro campo de treinamento da 2ª Divisão de Infantaria Expedicionária, que acabou se transformando no campo de instrução com o final da guerra em 1945. A gente pode observar exatamente o contorno do campo, né, aproximadamente 7.000 hectares, delimita muito bem aquilo que a gente define como campo de instrução Marechal Newton Cavalcante. Aí eram 11 engenhos de cana-de-açúcar que, a partir de 1942, passou a ser conservado pelo Exército, servindo também de treinamento para as nossas atividades. Ali à esquerda, nós temos, em cima, na foto de cima, como era o campo de instrução em 1945, então chama atenção para a parte mais alta da foto, que a gente tem ali um canavial, e embaixo, hoje, como o campo de instrução ele se coloca preservado, todas as suas nuances. E aqui à direita, em 1987, bem aqui, perto da gente, né? O Morro do Leme com o Forte Duque de Caxias em 87 e hoje. Esse decreto ele é muito interessante porque ele é de 1920 e ele aprova o regulamento para o campo de instrução de Jericinó.
E aí eu chamo a atenção para algumas características desses dois artigos aí, que à época já era considerado. O aspecto natural do terreno deve ser conservado por todos os meios, os bosques já existentes no campo e os que venham a existir devem ser cuidadosamente poupados, e no artigo 6º coloca-se de uma forma muito clara que é terminantemente proibido o corte de árvores nesses bosques. E mais ainda, né, a organização das instruções para o aproveitamento das matas quanto à produção de lenha, que era uma coisa muito comum na época, a energia, de modo a impedir as derrubadas gerais que possam prejudicar o rendimento das águas nascentes. Então, já havia também uma preocupação com as nascentes e uma recomendação que diz que uma árvore derrubada deve ser substituída por outra em condições de se desenvolver convenientemente. Nós estamos falando do ano de 1920, regulamento do campo de instrução de Jericinó. A base legal que limita, ou que estabelece, né, além da Constituição e daquilo que o Ministério da Defesa coloca, nós temos uma política de desenvolvimento sustentável do Exército, política de gestão ambiental, nós vamos falar um pouco sobre isso, principalmente em relação às instruções gerais para o sistema de gestão ambiental. Essa aí é a diretriz do nosso comandante de 2023 a 26, quando ele recomenda que se consolide uma política de desenvolvimento sustentável e gestão ambiental do Exército, com a proteção do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade, né? E aqui a gente tem a colocação de uma forma bem clara, né, do nosso sistema de gestão ambiental, que a gente chama de SIGAEB, com as suas características, né? Educação ambiental, com os cursos de formação, especialização e extensão, nessas diretorias aqui que pertencem ao departamento que está a mim, depende do meu departamento, com a quantidade de militares e civis capacitados, o alcance importante que acontece com relação aos 60 mil conscritos que prestam serviço militar, e no programa de instrução do Comando de Operações Terrestres ele faz a previsão também de apreciação relacionada ao meio ambiente, além dos 6 mil militares que frequentam os nossos cursos de extensão, aperfeiçoamento, etc. Aqui também os clubes de meio ambiente relacionados aos 15 mil alunos do sistema do Colégio Militar do Brasil na educação básica, ensino fundamental 2 e médio. Legislação, a obediência à legislação ambiental, né, ainda como campo de abrangência das ações da gestão ambiental do Exército, licenciamento relacionado às atividades de preparo e emprego das Forças Armadas. Aqui nós temos o objetivo estratégico do Exército, aprimorar a contribuição para o desenvolvimento nacional, exatamente voltado à preservação do meio ambiente, com o aperfeiçoamento do controle e a ampliação do uso de energia limpa. Então, isso está no plano estratégico do Exército. Os estudos e projetos que forem necessários para o meio ambiente, por exemplo, em relação à Escola de Sargentos do Exército, que será construída no campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, lá no entorno do Recife. As operações e atividades militares, com tudo previsto em relação à defesa da pátria, garantia da lei e da ordem ou dos poderes constitucionais. As obras e serviços de engenharia, por exemplo, no acompanhamento de obras de orientação da equipe com profissionais na área de engenharia ambiental, gestão ambiental, com distintos estágios relacionados ao gerenciamento e técnico de atividades de construção, as atividades industriais, laboratoriais e logísticas e de saúde, todas também balizadas com a abrangência da nossa gestão ambiental. E eu chamo a atenção também para a permanente relação institucional que a Força Terrestre desenvolve particularmente com o ICM, BIO, o IBAMA e outros órgãos estaduais. Essa é uma campanha que acontece no Exército hoje, o projeto Uma Árvore para Cada Soldado, estabelece o plantio de mudas por cada um dos militares, a meta era 212 mil árvores e até o presente momento já foram plantadas mais de 310 mil, superando a quantidade do efetivo do Exército Brasileiro. Além disso, as possibilidades de implantação das unidades fotovoltaicas, das usinas fotovoltaicas e de programas de eficiência energética
como, por exemplo, aqueles desenvolvidos nos pelotões especiais de fronteira, seja na Amazônia, seja no centro-oeste, aqui na fronteira oeste do Brasil, como, por exemplo, aqui nesses pelotões no extremo norte, como Tumuí e Cachoeira, no Amazonas, e aqueles em execução em Mato Grosso e também no Amazonas, como é o caso de São Joaquim, aqui na Cabeça do Cachorro, na área da Cabeça do Cachorro. O módulo de energia solar, que atende a próprios nacionais residenciais para aqueles militares que residem nos pelotões especiais de fronteira. Temos um exemplo aqui de Querari, né, lá no Amazonas, também na área da Cabeça do Cachorro, e aqueles que estão com previsão de instalação aqui em Surucucu, Pari-Cachoeira, por exemplo. Outra experiência importante foi a construção da usina fotovoltaica do QG do Exército, e é o maior exemplo de usina fotovoltaica do Distrito Federal, com esse êxito aqui já colocado em relação à economia total prevista de aproximadamente 49 milhões de reais, com um payback de praticamente 5 anos, né? Com a economia média mensal aí que já está acontecendo em torno de 50%, 48% a 50%. Existe também um programa de eficiência energética em algumas das organizações militares do Exército. Aqui são duas delas, são 2 hospitais, lá no Rio Grande do Sul, um na cidade de Santa Maria e outro na cidade de Santiago, os hospitais de guarnição com essas usinas aqui, com esses investimentos também. É claro que o Exército trabalha com os seus parceiros nas distintas atividades, nas distintas operações relacionadas às operações que a gente realiza no Brasil inteiro, seja no treinamento, defesa da pátria, seja também na garantia da lei e da ordem e em algumas outras situações, é o exemplo aqui do ICMBio e do IBAMA. Outros exemplos de boas práticas de gestão ambiental, o estabelecimento de inventários, né? Temos como exemplo o Colégio Militar de Brasília, de São Paulo, o Centro Tecnológico e o Centro de Avaliações do Exército, que estão aqui na área ali da Restinga da Marambaia. Cadernos de instrução, revistas, sempre relacionados a temas de meio ambiente. Essa revista Verde Oliva, ela trata completamente sobre o Exército e o meio ambiente, né? Foram 2 edições. A parte de capacitação com treinamento de educadores ambientais. E também na participação de conferências internacionais, intercâmbios, congressos, participações em fóruns, etc. Além disso, o envio de militares ao exterior para a realização de pós-doutorado, mestrado, ciclos de estudos, né, e tantas outras capacitações em que se envia os nossos profissionais. E finalizando, é comum que as nossas escolas tenham, né, disciplinas eletivas relacionadas a preocupações com o clima e meio ambiente, como é o caso aqui, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é uma escola que funciona aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar, que aperfeiçoa os nossos capitães no meio da sua carreira, ou também o Centro de Instrução de Engenharia, que se localiza lá em Araguari, em Minas Gerais, além de outras atividades. Essas 2 últimas lâminas, elas se referem a operações que serão objeto de apreciação por parte de oficiais generais que vão estar presentes aqui, se não me engano, amanhã, é isso, né? Amanhã, né? Então, a Operação Taquari 2, lá no Rio Grande do Sul, quando houve um envolvimento muito forte do Exército, das outras forças também, da Marinha, da Força Aérea, da comunidade em geral, para o apoio aos irmãos gaúchos que passaram por aquelas catástrofes. Os generais tratarão desse assunto com mais detalhe no dia de amanhã. Aqui, por exemplo, relacionado à Operação Pantanal, o general Abreu vai esmiuçar todas as ações que foram desenvolvidas pelo conjunto, ou que estão sendo desenvolvidas, né, pelo Comando Conjunto Pantanal 2, principalmente no que diz respeito ao emprego do nosso material, dos nossos meios e também dos nossos militares em todas as ações. Okay? Então, temos alguns exemplos aqui, o Abreu amanhã vai desenvolver isso aí. Então, basicamente, era uma abordagem muito simples e muito rápida. Aqueles que são do Exército, eles têm a consciência, eles vivenciam isso nas nossas escolas, no nosso dia a dia, de forma que
É uma satisfação para o departamento poder estar presente nessa abertura e passar algumas percepções e algumas ideias relacionadas ao nosso Exército. Muito obrigado. O doutor Luiz Antônio Pessan fará suas considerações. General Carlos Machado, professor Eliette, General Sassumi, senhoras e senhores presentes, uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de saudá-los em nome da CAPES, da professora Denise Pires de Carvalho, nossa presidente. É uma grande satisfação estar presente e receber esse convite, que atendemos prontamente. Já conhecíamos um pouquinho do programa de pós-graduação em Ciências Militares, aqui sim, mas recebemos uma instrução hoje, antes desse evento aqui, de todos os alunos, os professores, nos mostraram as várias atividades, o coordenador do programa, o pró-reitor, Coronel Carlos, nos mostraram as atividades, algumas a gente já conhecia, e sabíamos, obviamente, da qualidade do programa. Minhas palavras vão ser breves, mas eu gostaria de destacar. O general mencionou o apoio da CAPES a esse evento. O apoio da CAPES a esse evento vem através de um programa que nós temos, que a gente chama pela sigla PAEP, Programa de Apoios a Eventos. É uma concorrência grande, então, se foi concedido o apoio é porque vocês o merecem, o merecemos, e a gente tem certeza de que será desenvolvido um excelente debate, discussões sobre um tema tão importante, atual, mas que preocupação já começou há muito tempo. Agora está um pouco mais evidente a necessidade de tomarmos o cuidado, ainda mais no nosso país, que tem dimensões continentais. Mas o apoio e a parceria pela qual a CAPES se orgulha de apoiar a ECM não vem apenas com o PAEP, com apoio a esse evento, vem de apoio a bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e, como eu disse, nos foi apresentado, mas já tivemos uma reunião recentemente, onde isso foi destacado, e a CAPES não faz nada além da sua obrigação de apoiar a formação de pessoas altamente qualificadas para que possam ajudar o nosso país a melhorar e construir um mundo melhor para todos. Mas eu gostaria de destacar ainda mais, apenas para mostrar a qualidade da ECM, das parcerias, das pessoas que aqui trabalham, quanto a um edital que lançamos na Escola Superior de Defesa em Brasília 2 semanas atrás, o ProDefesa 5, ou seja, é o 5º, e nesse ProDefesa 5, a CAPES está investindo 45 milhões e pouco, aproximadamente 45,5. O Ministério da Defesa está investindo 5 milhões e 300 mil, apoiando 15 projetos. Só que esses 15 projetos estavam no edital que seriam contemplados. Recebemos 87 propostas. Eu acredito que não estou errando, eu puxo pela memória, mas acho que está certo. Sim, foram recomendados 75 propostas, somente 15 foram contempladas dentro do orçamento que tínhamos, né? E dentre essas 15, existem 4 das quais a ECM está participando. Uma delas é coordenada por um pesquisador, eu não me recordo o nome, tem aqui marcado, mas aqui da ECM, mas existem 4 propostas das quais a ECM participa. E todos os temas são estratégicos. Então, a gente tem que ter a atuação operacional, obviamente, mas a estratégica é fundamental também, né? Então, eu queria, general, parabenizá-los pela atuação. É uma grande satisfação não apenas estarmos presentes aqui, mas ter essa parceria tão profícua
com o ECM. Muito obrigado pelo convite e um excelente evento para todos. A doutora Eliette Bosquella fará suas considerações. Eu gostaria de agradecer imenso o convite para participar desse evento e dizer que eu estou muito bem impressionada com o que vocês estão fazendo aqui, principalmente porque cuidar do clima é fundamental. Não é fundamental só para o Brasil, não é fundamental só para nós, é fundamental para a sobrevivência do mundo. A gente tem que pensar o que vai acontecer, coisas que nós não estávamos habituados. O Brasil é um país abençoado, que normalmente nós não tínhamos grandes catástrofes climáticas, e nós vimos o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul recentemente, que foi uma coisa, digamos assim, inesperada. Aconteceu em São Paulo no final da semana passada, já tinha acontecido no mês de setembro também em São Paulo. Quer dizer, é uma coisa que eventos climáticos extremos estão acontecendo cada vez mais frequentemente. Nós tivemos um problema na Flórida com evacuação de milhares e milhares de pessoas. E, veja bem, essas coisas vão piorar se nós não melhorarmos. Claramente, nós temos que cuidar de que as pessoas cuidem melhor do meio ambiente. E eu estou muito feliz ao saber que o Exército Brasileiro vai começar, ou está tomando conta do nosso meio ambiente. Eu acho que o Exército Brasileiro tem credibilidade e entra sempre que nós temos dificuldades, e eu sou muito feliz. As nossas crianças já estão acostumadas a colocar as coisas no lixo, mas a gente ainda vê muitas pessoas jogando lixo fora em cidades como o Rio de Janeiro. As coisas, às vezes, são extremamente sujas. E o que nós vamos fazer? A gente tem que aprender a cuidar. Nós temos ainda lixões aqui no Brasil e temos uma situação de emissão de gás estufa que, claramente, nós não somos os piores, mas também não somos os melhores nisso. E temos que melhorar. Então, eu acho que encontrar pesquisa e encontrar pessoas que olhem a nossa natureza e que cuidem dela é, ao mesmo tempo, muito importante e é uma felicidade para cada um de nós. Saber que nós não estamos sozinhos e saber que o Exército está cuidando disso. E, mais ainda, é muito importante que a gente se lembre sempre que nós só podemos ensinar e ensinar bem os nossos alunos quando nós fazemos pesquisa sobre o que estamos ensinando. Eu gostaria aqui de citar o meu chefe, digamos assim, o professor Carlos Chagas Filho, que fundou o Instituto de Biofísica, do qual eu sou egressa, e ele tinha sempre um mantra, digamos assim, que ele repetia muito, dizendo: aqui se ensina porque se pesquisa. Então, eu acho que é muito importante que o Brasil forme pesquisadores, é muito importante que a gente seja capaz de mostrar para o mundo que nós somos um país efetivamente privilegiado no que diz respeito a recursos hídricos, no que diz respeito ao solo. Até hoje eu me lembro da carta de Pero Vaz de Caminha, que eu aprendi no curso fundamental, que se chama agora, na minha época chamava curso primário, que dizia que em se plantando tudo dá. E é verdade, nós estamos produzindo muito aqui no Brasil, mas nós precisamos também de fazer inovação. Não é suficiente que a gente tenha invenções, é necessário que essas invenções se transformem em inovação. De modo que nós temos muito a fazer, e eu fico feliz, de novo, de ver pessoas jovens interessadas em olhar para o nosso futuro. A FAPERJ tem muito prazer, e eu gostaria de dizer que o nosso presidente, o professor acadêmico Gerson Lima da Silva, manda suas saudações e que nós estamos absolutamente disponíveis para atendê-los sempre que necessário. E eu gostaria de deixar uma mensagem. Pensem nisso. Trabalhos rejeitados e pedidos de dinheiro para pesquisa rejeitados fazem parte do jogo.
Não deixem de tentar. É muito importante que a gente tente, porque eu gostaria de dizer que sempre que eu tive projetos rejeitados, e já tive alguns, graças a Deus não tantos assim, mas sempre eu pude perceber que faltava alguma coisa. Então, e uma coisa importante é que a gente aprende no projeto, no processo de submeter o projeto. A gente vai ver com as críticas onde que nós poderíamos melhorar de maneira que o próximo projeto tivesse mais chance ou tenha mais chances de ser financiado do que o projeto que foi submetido anteriormente. E como disse um padre jesuíta que eu conheço e gosto muito, começar é de muitos, perseverar é de santos. Eu acho que nós temos efetivamente que continuar e eu gostaria de dizer que vocês são todos muito bem-vindos na FAPERJ, venham, peçam, porque a FAPERJ é a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, e eu quero dizer mais ainda, que agora fazem 6 anos, quase 7, não, 5 anos, quase 6, que nós temos tido cumprimento exato do que está na Constituição do nosso Estado, ou seja, a FAPERJ tem recebido 2% da arrecadação líquida do Estado. Então, nós temos hoje um orçamento em torno de 650 milhões anuais, que o governo tem cumprido religiosamente. Nós não temos tido problemas com o governo, nem o governo anterior, que já era este governador, nem atualmente. Então, peçam que nós estamos lá para atender. Muito obrigada.